alguns momentos, quando eu era mais novo, eu ficava um pouco mais traumatizado quando o paciente procurava um caminho que não estava nas opções que eu dei, né? Uhum. Mas hoje eu entendo, eu aceito, mas eu digo para eles, quando eu levo meu carro no mecânico, eu não entendo de carro. Sim. Então, o mecânico vai me dar um diagnóstico e vai me dar opções, né? Ó, você pode trocar a correia, ou você pode trocar os Uhum. pneus, ou... Mas aí, né, o que que o senhor acha? Ah, não, vou trocar só dois pneus. Os outros dois, não, mas esse pneu já está gasto, essa correia está assim, o senhor vai arriscar de uma hora viajar com o carro e o carro quebrar, ou de Vai ter um assumir o risco. acidente, então é assumir o risco. E eu compartilho isso com os pacientes. Eu tive uma história não tem muito tempo, Mary, de um paciente novo, 50 e poucos anos, veio para mim com sangue na urina. Eu atendi e fiz a investigação diagnóstica. Todo esse paciente tinha um câncer de bexiga e já era um câncer mais agressivo, já invadindo a bexiga. E eu sentei, conversei bastante com ele, estava com a esposa, falei, olha, tem que fazer uma cirurgia e assim, é uma cirurgia grande, tem que tirar a tua bexiga, tem que tirar a próstata, né? Uhum. Cirurgia grande, mas é a possibilidade de cura que a gente tem. Bom, esse doente sumiu, não voltou, não fez o procedimento. Um ano depois, eu atendi ele aqui morrendo, Puxa. morrendo, com anemia, com tumor invadindo tudo, sabe? E eu fiz um exame de controle nele aqui que solicitaram, ele acabou procurando o SUS e aí eu conversei com a esposa depois e falei, olha, ele infelizmente vai morrer e vai morrer sofrendo. Puxa. Ela chorou tanto, 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 e ela não conseguia se perdoar, sabe? Porque ela estava junto com ele, eu acho que ela compartilhou daquela decisão, De e eu não acho que operar, ela né? e ela falou: Poxa, eu não deveria ter aceito a Uhum. decisão dele de não fazer a cirurgia. Ah, vamos procurar uma alternativa. E mesmo você, às vezes, sendo enfático com aquilo, o paciente, né, Sim. acaba tomando outro rumo. E claro que nessa situação acaba que pagando com a vida, né? É diferente da financeira. Bom, aí Uhum. não é, né, Mary? Porque Existe a um morte trauma, financeira a também. morte financeira e a morte Exato. financeira pode levar até uma decisão de um, enfim, da Com pessoa certeza. Uma, entrar num uma quadro depressivo grave ou até de tirar a Exato. levar à própria vida, morte, né? né? Levar à morte mesmo, né? Inclusive, em situações, por exemplo, hoje já é comprovado que a maioria dos divórcios, por exemplo, Acontecem por... é exatamente por problemas financeiros. Eu ia até te fazer uma pergunta relacionada a esse tema, Mary. O que que você, primeiro como pessoa, e também eu acredito que você vai levar muito a questão dos princípios cristãos. O que que você pensa sobre casais que têm contas diferentes, dividem as contas, o que é meu, o que é seu é seu? Qual que é a tua visão, a Mary como pessoa? Um não tem acesso à conta do outro, cada um tem a tua vida financeira individualizada. O que que A você gente vê pensa sobre casais isso? assim. Sim, sim, sim. Não tem, como você falou, não tem como eu falar sobre isso sem falar sobre Deus. Eu gosto muito de citar sempre que Deus, quando ele fez o homem e depois ele fez a mulher, ele disse: ambos se tornarão uma só carne. Eu não tenho preconceito com quem tem as contas separadas. Eu entendo que cada um sabe da sua realidade, eu não tenho preconceito. Mas nós, dentro de uma organização financeira, de um planejamento financeiro, nós sempre orientamos os casais a, sim, ou terem conta conjunta, e isso até pensando em questões sucessórias, enfim, né? Isso também é importante. Nós sempre orientamos as pessoas a terem os casais a terem essas, ou conta conjunta, um saber do que o outro tem. Tá? E a gente estuda também psicologia sobre infidelidade financeira, porque, como nós falamos do divórcio, né, muitas causas de divórcio, se não em sua grande maioria, tem uma raiz na vida financeira, exatamente porque não consegue. A gente costuma dizer, vivem duas pessoas dentro de uma casa, mas cada um com a sua vida separada. Nós, falando da nossa realidade, nós sempre tivemos tudo junto. Eu penso que precisa ter esse entendimento de um conjunto, de que os dois são uma só carne, é uma família, a partir de então os dois trabalham em prol de um mesmo objetivo.
precisa sim ter a sua individualidade, né? Não ter aquela dependência, porque também muitas vezes o fato de se juntar essas contas ou de Também se vai gerar juntar tudo problema, né, pode Mary? gerar um problema de até manipulação. E eu já vi casos de pessoas que sofreram com exploração emocional, porque, por exemplo, uma mulher, tudo que ela tinha que comprar, Ela tinha ela que tinha que pedir a para o permissão, marido. né? Coisas básicas de mulher, ela tinha que pedir para o marido. E ela foi ficando doente, até que numa situação da vida dela, ela se separou, quando ela entendeu que ela estava sendo explorada emocionalmente. Então, assim, tudo precisa ter um entendimento, um acordo, precisa ser saudável, precisa ser conversado. O que a gente sempre ensina, inclusive, nós temos o curso financeiro, até trouxe o manual aqui para não esquecer de falar do curso financeiro. Curso financeiro por princípios bíblicos, nós gostamos de trabalhar o casal também por isso. Nós orientamos os casais a terem a sua vida financeira conjunta, a saber o que o outro. Não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro. Aí a gente poderia falar muito mais sobre isso, que daí nós entendemos que nós somos mordomos, que tudo é de Deus, nós estamos aqui apenas para administrar tudo que ele coloca na nossa mão. Então, partindo disso, o primeiro entendimento que eu sempre digo, tudo é de Deus, nós somos mordomos. Então, vamos administrar isso com sabedoria, porque se você não é dono disso, você precisa responder diante dele. Você precisa prestar conta para o dono, né? Então, a Bíblia diz que a Deus pertence tudo, tudo é dele. É ele que dá o trabalho, é ele que dá a saúde, é ele que promove tudo na nossa vida. E nós vamos usufruindo, precisando, né, usufruir com sabedoria. Então, sim, reafirmando, reforçando a tua pergunta, a nossa orientação é que o casal tenha essa vida financeira conjunta, de uma forma saudável, né, que tenha esse acordo e funciona, viu, Marise? Eu não sei como que é vocês, mas lá em Na casa casa funciona. Tudo que eu vou comprar, eu peço para ela. Amor, tô precisando de um tênis, posso comprar? Amor, tô precisando de um terno. Quem vê pensa, né, Mary? Se eu não Não. fizer isso, Mary, ela me liga. Viu? O que que aconteceu aqui? Você fez alguma compra? Daí eu fiz, amor. Comprei alguma coisinha ali na Amazon, no Mercado Livre. sim, sim. Então foi você mesmo. Foi, Pingou foi. aqui no cartão. Isso é outra coisa interessante que você falou, que nós, no mundo machista, muitas vezes a gente tem esse conceito de que quem tem que cuidar das finanças no casamento é o homem. E nós trazemos um entendimento também nesse curso de finanças que nós aplicamos, é que não tem problema se a pessoa que tem facilidade para lidar com as finanças, para organizar as finanças, é a mulher. Seja mulher, né? Desde que tudo isso seja em acordo, não seja algo tomado à força, senão, como eu disse, vira uma manipulação, uma exploração emocional. Poxa, se a mulher tem habilidade com planilhas, se tem habilidade financeira, inclusive a gente brinca, né, que dá semente na mão da mulher para você ver no que ela transforma, né? A mulher de Provérbios 31 é administradora do lar. E eu gosto muito, já falando da mulher administradora, né, da mulher sábia, que quando nós lemos Provérbios, a gente fica pensando, puxa vida, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher que fazia negócios também. Ela comprava, ela verificava, O próprio ela reino de Jesus, né, foi sustentado pela por administração de mulheres, mulheres, né? Elas que tinham as exatamente, grandes propriedades, exatamente. né? Conseguiam o dinheiro para a manutenção do reino de Jesus, Exatamente. né? Então, não tem quem pode mais. Dentro do casamento, sempre é saudável a conversa, o acordo. Quem tem facilidade, quem tem habilidade de lidar com isso, vai fazer isso para que tenha uma vida financeira saudável. Esse é o nosso entendimento. Isso é bem interessante, assim, porque eu percebo né, não. Eu percebo que as mulheres têm uma dificuldade muito grande de muitas vezes chegar para os maridos e tentarem entender qual é a vida financeira do casal. Por outro lado, nós temos mulheres que administram perfeitamente, né? Igual você falou, e que a semeadura é muito próspera, Uhum. né? Mas tem aquelas que têm um medo. Ah, eu não quero entender. Não, eu não preciso saber. Será que realmente não precisa? Não quer entender? Ou será que nós vamos cair lá na infância de novo? Qual o trauma que você teve com o dinheiro Exatamente. que hoje você não quer ter esse, né, enfrentar esse medo e essa dor, né? Então, Exatamente. eu percebo com alguns relatos de algumas pessoas, né? Não, eu não sei, não quero nem saber, né? Então, eu acho que essa comunicação
precisa existir. Uhum. Até porque, como você trouxe, né, dados alarmantes, né, que muitas vezes os divórcios acontecem por uma falta de diálogo, às vezes financeiro. Não traçaram metas, um quer guardar, o outro quer gastar, né? Não traçaram objetivos, um quer reformar a casa, o outro quer comprar um carro novo, né? Então, esse diálogo financeiro precisa realmente Precisa. acontecer, né? Marise, nós temos uma pesquisa bem atual, ela é agora de 2025, inclusive traz nesse nosso curso também que hoje as mulheres estão mais endividadas que os homens. Olha, Eu dado sabia, é o cartão interessante. de crédito. São as Cartão de crédito, blusinhas, pessoal. são as blusinhas, Por outro os lado, sapatos, as Roupa de bolsas, né, academia, Mary? brinco. mas você sabe o que a gente começa a refletir? Hoje também as mulheres estão mais no mercado de trabalho. Então, tem todo um contexto. Por outro lado, também percebe-se que elas têm mais disposição para pagar suas dívidas. Então, também tem essa movimentação. Ao mesmo tempo que hoje as mulheres estão mais endividadas, elas também têm mais predisposição para buscar essa regularização da vida financeira. E hoje nós trabalhamos aí com uma faixa de 0 a 3 salários mínimos, em média 39% hoje dos brasileiros estão endividados. E aí você vai para o percentual de quantos acreditam que vão conseguir pagar. Ele chega muito perto desse percentual dos endividados, ali 29, 30% acreditam que vão conseguir pagar as dívidas. Então, o nosso mal hoje, o nosso problema hoje mundial, não é só brasileiro, são as dívidas. Pessoas endividadas, pessoas que não conseguem fazer gestão do seu dinheiro, gestão do seu patrimônio. E volto a dizer, isso tudo faz parte de todo um contexto, não é só o dinheiro, não é só finanças. E por isso que eu acredito que quanto mais nós conhecemos, entendemos sobre pessoas, nós vamos poder contribuir para que essas pessoas, pelo menos aquelas que se aproximarem de nós, para que elas recebam esse conhecimento e entendam que elas podem sim se libertar disso, que elas podem ter, inclusive, nessas leituras, né, que nós gostamos muito de ler, vocês perceberam, né? O Cleverson falou de livro, O Cleverson trouxe, acho que 37 livros aquele dia. Chegou com um monte de livro, não aguentava nem carregar. Eu falei, não, vamos te ajudar. Se colocar tudo em cima da mesa, eu nem aparecia assim, Mary, tanto livro que tinha em cima da mesa. eu não quis trazer exatamente porque ele já trouxe. E muita coisa, quem sabe que eu for falar, ele já falou, ou enfim. Então, a gente percebe, inclusive, né, em todas essas leituras que a gente faz, exatamente essa questão da busca. Eu até me perdi agora o que eu ia citar do livro, mas enfim, né? Eu vou lembrar qual que era a parte do livro que eu gostaria de citar. Mas, enfim, sempre. Dos endividamentos, você estava falando, de que as pessoas Isso. estão Do percentual de endividadas. pagar, né? Quantos acham que vão conseguir pagar em cima desse percentual? Lembrei, exato. Ele fala que riqueza é você poder fazer o que você quiser com o seu tempo. Riqueza hoje, no entendimento dele, eu achei muito interessante. É você saber que se você parar de trabalhar hoje, você pode viver o resto dos seus dias com o que você tem. É você ter o teu dinheiro trabalhando para você. Então, hoje, a psicologia também fala sobre isso, que muito mais do que dinheiro, riqueza, é você poder comprar o seu tempo. É você poder parar hoje e falar assim, eu não vou trabalhar. Você tem uma organização financeira que você pode dizer que você não vai trabalhar, ou que daqui para frente, tudo que você conquistou até agora e que você se planejou para o futuro, vai trabalhar a seu favor. É um desafio isso, né? Quantos de nós Você hoje colocar podem o teu dizer, dinheiro para trabalhar para trabalhar você. para você? E quantos de nós hoje pode fazer isso? Né? O DIP faz uma mentoria com o Pablo Marçal e eu comecei a assistir algumas aulas com ele. E na primeira aula que ele deu, lembra, Amori? Ele trouxe sobre TAED, que era justamente para falar sobre o dinheiro. Então ele colocou, primeiro a gente precisa dispor de tempo e atenção. Esse tempo e atenção vai gerar uma energia. É essa energia que vai ser transformada daí em dinheiro. Então, muitas vezes, as pessoas já começam pensando no retorno financeiro, esquecem do tempo,
da dedicação, do sentar, do estudar, né, do planejar. E aí depois esse dinheiro gera uma nova energia, que leva um novo dinheiro, que leva a uma nova energia. E foi uma visão muito diferente do que a gente tinha sobre essa dedicação, sobre essa questão do tempo, atenção e energia, né? Porque muitas pessoas ficam realmente presos a, né, vai abrir um negócio, mas quanto que isso vai me lucrar? Né, eu estou comprando, tá, mas quanto que eu estou ganhando? Se eu vou vender, quanto que isso está me trazendo de lucro, né? E muitas vezes a pessoa não está pensando, até numa conversa, né? Eu posso estar conversando com você aqui, eu vou dedicar um tempo e uma atenção, que lá na frente eu posso me lembrar de você e eu vou te procurar no teu escritório e vou falar, olha, um dia eu conversei com a Mary, eu vou procurar ela porque eu gostei do tempo, né? Porque você me dedicou aquele tempo e aquela atenção, então eu vou lá. Então, talvez você, naquele instante, você não vai ter um lucro imediato com o tempo e a atenção que você dedicou a mim, né? Mas lá no futuro, você vai ter, né? Exatamente. Então, será que realmente se as pessoas começarem a pensar no dinheiro dessa forma, nós não mudamos a consciência, né, do que as pessoas têm sobre o dinheiro? O que Sim. você acha sobre isso? É que a busca, e não é de agora, né? A busca do ser humano é por ter, né? Então é aquela falsa crença de que se eu tenho, eu serei Eu uma pessoa sou, né? Sou melhor, eu sou alguém, eu sou sou feliz, eu valorizado. sou. Então, esse desejo por ter é que faz com que o foco seja o dinheiro em si, e não o processo, né? Ou a consequência. Então, quando tira o foco, porque tudo que a gente foca, a gente sabe disso, né? Tudo que você foca aumenta, Amplia. Expande, né? expande. Então, quando o foco é o resultado de imediato, provavelmente vai ter problema no meio do caminho, né? E quando a gente pensa, inclusive quando a gente trabalha terapia financeira, a gente fala muito sobre isso, sobre pensar no longo prazo, né? Se você pensar que você pode plantar aqui e trabalhar para colher lá na frente, ter essa consciência de que tudo precisa ser um processo, com certeza você vai tirar o foco do resultado, mas você vai colocar o foco no hoje. O que eu posso fazer hoje para ser melhor amanhã, né? Para alcançar isso que eu quero amanhã. Fala-se muito, né, do Warren Buffett, mas se você ler o livro, se você estudar um pouco sobre ele, você vai ver que ele investe desde os 10 anos. Né? As pessoas sabem que ele tem todo o patrimônio que tem, né? E elevam a grandeza, uau, ele é muito inteligente, sim, mas ele investe desde os 10 anos. Ele criou uma consciência financeira, né? Exatamente. Ele tem uma consciência sobre o que precisava ser feito para ele chegar até o momento atual que ele se encontra hoje, né? Exatamente. Traçou talvez uma meta, um objetivo, né? Ô, Mary, e o cliente chega para você e fala assim, para você e para o Cleverson, Mary, é o seguinte, eu tô aqui, tô procurando vocês e eu quero multiplicar o meu dinheiro, eu quero ser rico, quero ter riqueza. O que vocês vão falar para ele? Olha só, a gente nunca recebeu essa pergunta assim tão direta, mas no fundo é isso que todo mundo busca, né? É isso que todo Aham, é o que mundo todo quer. mundo busca. O legal de PE é a gente conseguir trazer para o cliente essa visão de que nós podemos trabalhar, sim, um planejamento financeiro, e aí precisa entender que o longo prazo é o caminho, não adianta a gente falar que de imediato vai se conseguir alcançar um objetivo, traçar um objetivo de um valor que eu quero, a quanto que eu quero para ter a minha aposentadoria tranquila, quanto que eu quero para lá com 65 anos, isso tudo é fácil. Você coloca numa planilha, você consegue traçar isso. Mas uma das coisas que a gente sempre fala, quanto você está disposto a colocar no investimento e deixar isso para um planejamento de longo prazo. Esse é um dos pontos que a gente sempre coloca. Porque se você quer chegar nos seus 60, 65 anos e ter o seu dinheiro trabalhando para você, você precisa pensar no longo prazo. Não existe dinheiro fácil. Não existe trabalhar um mês, 6 meses, um ano. Não existe. Você precisa ter esse entendimento de longo prazo. E aí, claro, deu abertura, a gente entendeu que precisa desse processo, desse entendimento de comportamento, aí sim a gente trabalha isso em conjunto. Porque é muito interessante quando a gente fala de dinheiro,
é que nós, o que que nós vemos? Que muitas vezes as pessoas que têm uma mesma faixa salarial, um prolabore, enfim, uma mesma faixa de renda, elas agem de forma diferente. Então, não é o quanto se ganha, é o que você faz com o que você ganha, né? Não sei se vocês já viram, eu lembro quando eu trabalhava no banco, que às vezes nós atendíamos aposentados que iam lá e tiravam o salário do mês e eles sobreviviam com um salário e ainda davam para os filhos, ainda ajudavam os filhos, né? Sempre tem, né? O que sobrevive é o endividado, mas nós víamos casos de pessoas que eram assim. E a gente falava, meu Deus, como que sobrevive e ainda ajuda os filhos? Dentro das limitações e dentro do que a pessoa tem de receitas, se ela souber administrar, ela vai ser bem sucedida dentro do que ela tem. Se ela, a Bíblia fala sobre isso, seja fiel no pouco, e quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, se você sabe administrar as pequenas coisas, os pequenos valores, sim, você vai conseguir administrar os grandes, né? Então, esse processo, esse entendimento de longo prazo é que vai poder trazer esse sucesso financeiro, falando de dinheiro mesmo, não tem outro caminho. Precisa entender esse longo prazo e ter essa mente aberta para saber que isso passa por comportamentos que vão favorecer esse ganho no longo prazo. Hoje nós podemos falar que o Brasil está acordando para a questão da educação financeira nas escolas, desde as primeiras séries. Mas, em linhas gerais, não é interessante ensinar educação financeira para as pessoas. Porque você consegue controlar. Né? Massa de manobra, né? É muito fácil. Agora, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um tempo atrás eu fui convidado para falar com adolescentes de duas escolas. De uma escola particular e de uma escola pública. Não vou citar nomes aqui das escolas, mas são escolas aqui da cidade. Na escola particular, eu conversei com adolescentes de 12 e 13 anos. Então, uma realidade de vida já diferente, com uma certa instrução, também por parte dos pais, né? E na escola pública, eu conversei com adolescentes de 16 e 17 anos. Eles estavam em idades distintas. Os 16 a 17 anos já estavam terminando o terceiro ano do ensino médio e os outros estavam na sexta série do ensino fundamental. Então, olha a diferença. Algumas perguntas que os adolescentes de 12 e 13 anos me fizeram, eu olhei para eles e falei, olha, vocês estão de parabéns, porque eles já estavam sabendo muito, inclusive sobre o mercado de criptomoedas. Olha! Já vários deles falavam para mim, Cleverson, eu estou assistindo tal podcast sobre finanças, é bom? Eu estou seguindo fulano de tal. Ah, mas eu já fiz isso na minha carteira de investimentos. Olha, vocês estão de parabéns, realmente. Uns com 12, 13 anos já carteira de investimento. E na escola pública, adolescentes de 16 a 17 anos, então, como eu falei, saindo já, finalizando o ensino médio, ali para entrar no mercado de trabalho, realidade totalmente diferente. Aí comecei a fazer algumas perguntas. Os pais de vocês conversam com vocês sobre finanças? Não. Vocês fazem parte das decisões, e o fazer parte das decisões aqui não é que o adolescente vá tomar a decisão, mas é importante que Eles saibam o que está acontecendo. Que ele saiba, né, que os pais os ensinem, mostrem para eles onde o dinheiro está sendo investido, o que está se fazendo com o recurso, para que desde muito cedo se ensinem. E aí eles falavam para mim assim, não sei, eu não sei como que são as coisas lá em casa, como que meu pai gera receita, qual que é o salário dele, da minha mãe, enfim, a gente não discute sobre isso. Né? E assim, eu não culpo os pais, por quê? Aprenderam dessa forma, a vida deles foi dessa forma. Quando eu não tenho que dar satisfação para os meus filhos, eles têm que obedecer e muitas vezes acabou. Muitas vezes é nesse ponto e muitas vezes também não é nem questão de dar satisfação ou não, mas não foram ensinados a fazer isso também, né? Sim. Tem um documentário muito interessante, ele está no YouTube, e esse documentário ele mostra o porquê que nós, como nação brasileira, somos o que somos. Esse documentário, o nome dele é Economia Brasileira, a história contada por quem fez. Vai desde o descobrimento do Brasil, que dependendo do ponto de vista, você pode falar que não foi descoberto, mas o Brasil foi invadido. Sim, né? sim. Agora, vai até o mandato da presidente Dilma. E quem fez todo esse documentário? Historiadores,
professores renomados de economia e de tantas outras áreas que estudam antropologia, ex-presidente do Banco Central do Brasil, ex-governadores, ex-senadores, Pessoas envolvidas Pessoas- diretamente no cenário, né? pessoas conhecidíssimas aí, e eu falo para vocês, assistam esses documentários. São 10 episódios de aproximadamente 25 minutos cada um. Pode repetir o nome Economia do episódio? Brasileira, a história contada por quem fez. A história contada por quem fez. Lá vai mostrar para nós exatamente o porquê que o Brasil é assim. Aí você vai entender o que os portugueses fizeram quando entraram no Brasil, quando descobriram. O que eles faziam logo depois? Simplesmente o Brasil era algo de onde eles só extraíam, só extraíam, só extraíam. Você vai fazer um comparativo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado por cristãos, empreendedores, pessoas totalmente diferentes. O Brasil foi ter uma primeira universidade depois do Peru, que não estou aqui falando contra o Peru, desmerecendo, muito pelo contrário. Mas demorou para. Mas olhando no cenário de economia do país, hoje pode-se dizer que o país realmente não tem dinheiro porque foi esvaindo e se abriu as fontes e esse dinheiro foi escoando para qualquer lado, ou isso é falta de vontade e falta de verdade política? Olha, a situação econômica do país não é fácil. E principalmente nós falando a respeito de política fiscal e política monetária. Política monetária é aquilo que o Banco Central faz regulamentando e basicamente ditando as regras. Vamos simplificar aqui, que eu não gosto de ficar entrando muito em termos técnicos, Sim. senão a conversa fica um pouco mais maçante, né? Sim. E a política fiscal é o quê? É o que de fato vive no dia a dia, onde se envolve o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, situações que envolvem a política propriamente dita e os tributos. Quando a política fiscal não conversa com a monetária, a gente tem problemas como nós temos hoje no Brasil, onde nós estamos com déficit fiscal enorme, né? E aqui sem entrar em campo de viés político ou não, partidário, mas se nós olharmos para como foi entregue o país quando nós tínhamos um Paulo Guedes como ministro da Fazenda, um superávit, e como nós estamos hoje, nós vemos que há Um déficit gigante. déficit enorme e nós temos um descompromisso com as contas públicas. Hoje eu estava escutando, até indico para vocês escutarem um painel que teve com o governador Ratinho Júnior, com o governador Caiado e com o governador Tarcísio de Freitas. Esse painel ele teve dentro da Expert, que foi o maior evento. Eu acompanhei uma parte dele. O maior evento de investimentos do mundo. Ele aconteceu nesse último final de semana, que foi quinta e sexta. E esses 3 governadores eles foram entrevistados falando sobre isso. E você olha lá o que eles trazem de situações que eles foram conseguindo fazer tanto no Paraná quanto no Goiás e em São Paulo para reduzir o déficit dos estados. Você fala, dá para fazer? Dá para fazer. Então é possível. E nós temos um descompromisso hoje do nosso governo, como um todo, olhando para questões de não políticas públicas de fato, mas políticas eleitoreiras. E você começa a gastar dinheiro de uma forma descontrolada. Muito, né? E uma coisa interessante que foi citado nesse painel, um dos governadores falou assim, quando você tem um ministro da Fazenda que ele não é consultado para você tomar decisões, mas você consulta o teu marqueteiro para você tomar decisões, alguma coisa está errada. Né? E como eu falei antes, nós não estamos falando aqui de partido político A, B ou C. Nós estamos falando de decisões que impactam totalmente a economia, gestão. Esse que é o ponto. E impactam a vida de todos os brasileiros. Exatamente. De alguns mais, de outros menos. E, infelizmente, volto a dizer, quem é mais impactado é o menos favorecido. E aí, eu volto na questão da educação financeira.
não é interessante eu ensinar educação financeira, ensinar as pessoas a gerir seu recurso? Só que aí entra uma frase que aquilo que falou, já ouvi, inclusive do atual governo, dizendo que não vamos investir, ou com outras palavras, não vou investir em educação, que quanto mais inteligente o povo for, aí não vota em nós, ou não vai votar na gente. Quer dizer, então vamos deixar o povo sem conhecimento. Eles próprios sabem disso, né? Falando sobre a questão de conhecimento, a Bíblia fala, lá em Oséias 4:6, que o povo perece Por falta de por conhecimento. Mas uma coisa que eu ouvi bastante é, se nós formos olhar hoje, o país está vivendo uma crise, está faltando dinheiro, de modo assim bem simples, como você falou, sem a gente entrar em questões, seja ela partidária ou não, ou sem entrar muito na parte técnica. Por que o governo, tendo, como diz, a máquina na mão, simplesmente não imprime mais dinheiro e pronto, acabou com isso? Isso impactaria o país e como que isso afetaria a sociedade de modo geral ou a população? Vamos lá, então. Vamos pensar em imprimir dinheiro, como o termo que você utilizou, é o termo que comumente é utilizado. Né? Para você imprimir o dinheiro, vamos pensar em imprimir o papel moeda, literalmente. Você imprimir o dinheiro, você tem que ter lastro, certo? Você vai ter lastro de que forma? Contraindo mais dívida. Esse é uma das formas de você ter lastro. Aí vamos pensar no título do Tesouro Direto. Vou usar esse exemplo aqui para nós trazermos essa questão de imprimir dinheiro, que se resolveria o problema. Hoje nós temos títulos do Tesouro Direto, que são títulos da dívida pública do governo, onde nós podemos investir a partir de R$10, enquanto pessoas físicas. Aí eu volto àquele ponto que eu falei anteriormente. Quando você não precisa ter que uma muito grande fácil quantidade. de investir e começar a investir com pouco recurso. Nós temos títulos que vão vencer em 2060. Ou seja, o governo já está emitindo título de dívida para ele ter lastro para utilizar o recurso hoje para 2070. Nós estamos falando de 35 anos para frente. E aí, como que você vai tendo lastro para emitir o papel moeda, para você imprimir dinheiro? Vou sair imprimindo papel moeda, vou sair imprimindo dinheiro porque eu vou resolver o problema. O que seria esse lastro? Garantias. Garantias. Então, precisa de garantias. Justo. Se você olhar para a economia americana. Senão você dá um cheque, né? Sem fundo, né? Só imprimir o Simples dinheiro. assim. Sem você ter fundo, você vai dar Se um vai cheque. pagar é outra história. É um exemplo muito simples e prático que você deu. De eu emitir um cheque e não ter fundo. Como que paga quando depois? Por isso que tem países que acabam quebrando, porque depois não consegue mais pagar a dívida. Se gasta demais, e nós estamos falando assim, o governo está gastando demais. O governo não está, de fato, fazendo o seu papel. A parte mais difícil, ele já tem, que é arrecadar. Quanto que você tem que trabalhar na sua clínica? No hospital? Você, na sua empresa? Quanto que você tem que trabalhar? Quanto que eu tenho que trabalhar? Cada um de nós sabe o quanto tem que trabalhar para honrar os seus Quer compromissos. dizer, E ter um superávit. como diz, se eu ganho 10, eu não posso gastar 12. E o governo Não, e tem com uma que- carga tributária sem retorno ainda, né? Exato. Porque a questão não é só o valor do imposto, mas é o que você tem, né? O que você ganha com essa Exatamente. taxa altíssima que paga, que eu acho que um dos países de maior carga Uma tributária das do maiores mundo. cargas tributárias do mundo é a nossa. E aí você olha para isso. O governo tem o mais difícil, que é a receita. Volto a falar o que eu falei anteriormente. Cada um de nós sabe o quanto tem que trabalhar para gerar receita. E aí o governo tem a parte mais fácil para ele. Né? É a parte mais difícil, mas para o governo é mais fácil, porque ele, através dos tributos, ele tem muita receita. Taxa e recebe. Só que, Pronto. olhando então por esse lado, pode-se dizer que isso não é uma consequência inevitável. Isso é uma massa de manobra que o governo utiliza para deter o poder na mão. Justo. E aí, assim, o governo gasta mais do que arrecada e gasta desordenadamente. De que forma que ele está gastando? Não é um mês, Não está outro investindo. mês, né? Que daí depois você vem
Exato. e supre essa... Vamos essa... voltar agora, né? Essa questão do IOF, por exemplo, que nós tivemos recentemente agora. Aí foi para o STF entendeu que sim, o governo pode aumentar a alíquota do IOF, né? Ou seja, aqui nós também temos uma crise política que desencadeia entre os poderes, né? E aí o governo quer arrecadar mais, cada vez mais, e o retorno aqui na conta. Tem? Então, isso seria uma forma quase que de manter essa inflação alta para justificar esses juros absurdos que a gente está vendo no mercado? Na verdade, é assim, ó. O Banco Central, que aí entra a questão da política monetária, tem consistentemente, né, e inclusive amanhã tem reunião do Banco Central, e a previsão é que se mantenha a taxa em torno de 15%, e é a chamada super quarta, porque nós temos decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Brasil, e também temos a decisão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também devem manter a taxa lá no mesmo patamar que está ali, que a taxa deles ela oscila, né, entre 4,25 a 4,5 atual, o que para os Estados Unidos é muito alto, né, porque eles eram acostumados a ter taxa próxima de zero. 1%, né? Menor que Agora, 1%. se nós olharmos, por que o Banco Central vem mantendo a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros alta? Para tentar conter a inflação. E a inflação vem sempre aumentando. A inflação acumulada nos últimos 12 meses está ali na casa de 5,10, 5,20 De aumento, nós tivemos em torno de 3 pontos percentuais, né, no último ano. E você olha para essa questão e diz, opa, mas uma inflação, né, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que mede a cesta básica e tantas outras, tantos outros itens aí que compõem, né? Você olha para isso e você fala, poxa, mas para que eu tenho uma taxa básica de juros de 15%, tentando controlar a inflação, se a inflação acumulada está em 5,2%? Justamente por causa dos gastos desordenados do governo. Porque o Brasil poderia estar trabalhando com a taxa básica de juros ali na casa de 8%. O Brasil não tem espaço para ter uma taxa básica muito baixa. Não se sustenta pela nossa economia do jeito que ela é conduzida. Nossa, eu lembro há mais ou menos 6 anos atrás, e nos eventos que a gente participava, e quando vinham os bancos oferecendo taxa de juros a 2, 3% fixo, e isso para pagamento em 10 anos. Então, quem pegou dinheiro naquela época, hoje está pagando nada. Quer dizer, está sendo prejuízo para as instituições. E para ver o quanto que mudou nesse período para agora. Desde que você tenha conseguido contratar uma taxa pré-fixada lá atrás, foi um ótimo negócio. Agora, se você contratou uma taxa pós-fixada, que é atrelada à taxa básica de juros, hoje está caro. O cenário hoje está favorável para quem? Para quem quer investir no mercado financeiro. Você não precisa fazer muito esforço hoje para ganhar 1% no mercado financeiro. O retorno tá bom. O retorno tá bom. Vai ter muita gente precisando de dinheiro, né? E aí, só que, por outro lado, isso trava a economia no dia a dia. O meu trabalho, meu papel é trazer melhores soluções dentro do perfil de cada cliente, entendendo o que cada cliente deseja, o que cada cliente quer no seu curto, médio e longo prazo. Entende? Mas também a gente é consciente de que taxa alta, como nós temos, ela atrapalha a economia no seu dia a dia. Mas de que forma que você vai começar a reduzir uma taxa básica de juros? A partir do momento que o governo começa a fazer a lição de casa, que é gastar menos, que se tenha um superávit, que se possa investir em saúde, que se possa investir em segurança. E como que vai investir isso? Se nós tivéssemos um retorno disso tudo, ninguém está reclamando de pagar uma taxa tributária alta. De jeito nenhum. Se as estradas fossem boas, se a Hospitais. saúde fosse muito boa, né? Se os hospitais... você vive, é o seu dia a dia, né? Você sabe melhor do que nós falar disso. Com certeza. Se nós olhássemos para a segurança e falássemos... Segurança pública, né? Tranquilos.
Monitoramento. monitoramento. Inclusive, falando em monitoramento, hoje pela manhã eu estava escutando a rádio aqui da cidade, e eles estavam falando sobre a importância do monitoramento e sobre um assaltante que foi preso essa madrugada em Palmas, justamente por causa do monitoramento da rua e o monitoramento interno de uma empresa que ele assaltou. E vinham consistentemente e por vezes esse mesmo assaltante vinha entrando em vários estabelecimentos lá. E por causa de um monitoramento, Conseguiram prender. então assim, traz tranquilidade. Então, se o governo estivesse investindo esse recurso que ele arrecada, nós não estaríamos reclamando. E nós teríamos condições de termos uma taxa básica mais baixa. Seria muito melhor. Seria muito melhor para quem quer investir numa usina de energia solar, quem quer investir mais em construção civil e tantos outros segmentos. A economia giraria com mais força. Olhando esse cenário, isso tem relação da questão do salário nunca acompanhar a mudança de preço? Porque hoje a gente pega, vou dar um exemplo como você citou a cesta básica. A cesta básica, ela, a cada pouco tempo a gente ouve que subiu a cesta básica, subiu o arroz, feijão, subiu os mantimentos, subiu isso, subiu aquilo, mas o salário não. Então ele não acompanha esse ritmo de crescimento ou de mudança conforme os preços de mercado. Isso tem relação também? Com toda certeza. O poder de compra tem sido corroído ao longo do tempo pela inflação. E aí, com a taxa básica elevada, o custo, consequentemente, fica mais alto para o quê? Para a indústria, para o comércio, que muitas vezes precisa tomar recurso emprestado para fazer a cadeia produtiva girar. E quem que vai pagar essa conta? É o consumidor final. Vai chegar. A conta chega. E aí a gente volta naquele ponto que quem é mais atingido é o menos favorecido. E nem sempre essa conta chega de imediato, né, Não. Clemens? De modo que as pessoas não conseguem nem entender, né? Muda a gestão e acredita que foi pela mudança de gestão, mas não foi, foi não pelo foi. trabalho. E aí fica assim, né? Sempre tentando se achar um culpado. Ah, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Tá, mas e o que eu estou fazendo agora? Como que eu saio de um superávit e vou para um déficit e eu já começo a dizer que em 2027 eu não tenho mais dinheiro para pagar minhas contas? Bah. Alguma coisa está errada. Alguma Gestão. coisa não está batendo, né? Gestão profissional está faltando. Está faltando nós voltarmos para a base, aprender lá na Bíblia como fazer gestão, aprender com José no Egito, que Deus deu sabedoria para ele e ele soube fazer gestão. Aprender que eu não tenho que colocar todo o recurso em um único pote, que eu tenho que dividir em vários potes. E aí eu posso falar para vocês aqui, vocês estão vendo, eu estou com alguns livros aqui, eu gosto bastante de ler, né? E um dos livros que eu tenho aqui é Os 5 Segredos da Riqueza, né? Que 96% das pessoas não sabem. Que aí eu Ou volto, seja, volta que só os 4% lá conhece e entende. E aí o que acontece? Por que os 4% conseguem multiplicar? Justamente por causa do que a gente falou. Eles entendem de multiplicação. E eles se concentram em uma visão. E não na provisão. Agora, se a gente olhar historicamente, até não muito tempo atrás, a igreja ela sempre trabalhou com casais. A família sempre foi a base da igreja. Mas eu recordo que a igreja sempre trabalhou com casais, fazia um encontro de preparação, isso para quem queria casar. A pessoa ia para esse encontro, passava um final de semana, era sexta, sábado e domingo, depois sábado e domingo, terminava o encontro e, em tese, podemos dizer, estou preparado para casar. Porém, dentro de talvez 4 anos, 3, 4 anos, percebeu-se uma mudança e agora tem esses 12 meses ou esse 1 ano de preparação com acompanhamento de um casal. O que você percebe que isso impactou dentro da igreja, mas também para os casais, seja quem está auxiliando, que no seu caso e da sua esposa, seja no caso desses casais que vão receber. Você conseguiu perceber se isso foi
positivo, negativo e como que isso... Ele é bem positivo. Tanto que quando você vai conversar com o casal, que você fala para ele assim, ó, vão ser 12 encontros. Na princípio, todos levam aquele susto, falam assim, nossa, 12 encontros é muito, não sei se a gente vai conseguir. E a partir do terceiro, quarto encontro, eles já estão gostando. Se você passa, talvez, não, que a gente acaba fazendo ele semanal ou quinzenal, aí a pessoa acaba falando assim, nossa, mas então falta, esses né? 12 encontros não é uma vez por mês. Não, Ele pode acontecer em 6 meses, a cada 15 dias. Em 6 meses ou até menos. Usando o exemplo aqui da nossa concatedral. A gente acumulou um pouco a quantidade de noivos. Então, assim, teve que fazer novas turmas e teve curso que foi ministrado em 2 meses. Né? Então, fazia um encontro semanal ou talvez até 2 encontros semanais. Mas esses encontros acontecem aonde? Aí vai do critério da disponibilidade dos catequistas. Porque, assim, ele é um trabalho voluntário, feito, né, um casal de catequistas que se preparou para isso, com o casal que se pretende casar. É uma consideração da disponibilidade de ambos os casais. Né? Ele pode ocorrer na igreja, num salão paroquial da igreja, né? Tem várias salas ali específicas para isso, ou pode ser na casa do casal catequista ou de quem está sendo catequizado, né? Então não tem uma regra, tem que ser na igreja ou tem que ser... Não, pode ser em qualquer dos ambientes daí, dependendo da disponibilidade de ambos os casais daí. Mas geralmente ele ocorre uma vez por semana, né? Então ele leva em torno ali de 3 meses para fazer a formação daí. E os temas tratados nos encontros, que eu acho muito válido, que é um ponto positivo para melhor união, melhor assim, concepção do que realmente é o sacramento do matrimônio. Porque você começa daí, você passa por vários temas daí, discutindo todos os sacramentos, né? Não só o do matrimônio, você tem uma visão geral de todos os sacramentos, você passa por educação dos filhos, por administração financeira do lar, isso é interessante. Por métodos anticoncepcionais, né, naturais, e te dá uma visão geral daí, assim, do que a igreja tipo, aceita ou não aceita, educação dos filhos, né? Por isso que ele é feito hoje que se fala, né? Acredito que aqui na nossa Diocese de Palmas, né? Palmas e Francisco Beltrão, esse encontro personalíssimo ele está sendo adotado desde 2018, 2019, né? E 16 anos aproximadamente. O que a gente ouve dizer, nós começamos a questão de uns 2 a 2 anos e meio, que ele está sendo muito, muito bem visto, né? Porque o casal acaba, quando ele vai para o casamento, muita gente talvez diga assim, por que você vai casar? Vou casar porque talvez a esposa quer, né? Não é uma vontade dos dois, ou porque assim, ou os pais dos noivos querem. Minha família quer, né? Então assim, e aí nos encontros, né? Quando você chega no encontro que você vai falar do matrimônio, ali está detalhado o que é o matrimônio com exatidão, né? Que não é tão somente lá assim, meus pais querem que eu me case na igreja, não. Né? Ele te dá a sabedoria do que é o matrimônio. Né? Muito interessante. Então, isso é o legal dos encontros. Né? Não é menos importante do que os outros sacramentos, né? Não. Acontece que veio sendo banalizado. Sim. E aí as pessoas acabam diminuindo, né, a importância de algo tão é o embrião da família, vamos dizer assim, onde começa a se formar uma família, né, que é a entidade, né, mais poderosa que Deus colocou no mundo. Eu digo que é uma família. Eu falo assim, bem estruturada. A família é a base da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. A família vai mal, a sociedade vai mal. É uma reflexão. Agora tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, e lógico, é muito interessante, envolve temas muito bacanas. Mas, por exemplo, assim, quantos casais, e se nós formos olhar hoje mesmo dentro da própria Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, são
milhares de casais que não é desmerecendo aqueles encontros, mas que não tiveram todo esse aprofundamento. Digamos que um casal casado, já casou, já constituiu família, está com os filhos grandes, mas fala assim, poxa, mas eu queria fazer esse encontro também, esse acompanhamento. Pode? É possível ou não? Isso é algo único, exclusivo para quem vai começar a família. Porque tem, e por que eu pergunto isso? Porque tem muitas famílias que vão dizer, poxa, mas eu não tive essa base, eu não tive essa preparação. E penso que nunca é tarde para começar. Hoje já se pensou nisso ou ainda não? Não, assim, ó, nesse ponto, ele poderia se inserir em outros movimentos, em outras pastorais, que também têm os seus encontros mensais que desenvolvem esquemas semelhantes, né? A própria lareira também lareira, acaba o sendo um próprio encontro pastoral para familiar, ele pastoral poderia familiar. se inserir nesses movimentos que ali as reflexões que são tratadas, eles abrangem muito dos casos, das matérias que é tratada no curso de catequese de noivos, né? Que assim, esses encontros, o livro que foi preparado, ele é para formação e para você obter o certificado para poder casar, né? Hoje você, né, pelo menos na grande maioria das dioceses, mas em específico aqui na de Palmas e Francisco Beltrão, você não consegue a habilitação, o ok do padre, se você não chegar ao final a apresentar o certificado de conclusão do curso das 12 etapas, né? Então, ele é um requisito para você conseguir ter o ok com o padre, né? Entendi. Agora, o interessante para quem talvez queira passar ali, o livro é disponível para qualquer pessoa também. Se ele quiser comprar e tiver realmente a vontade de conhecer, ele pode comprar e ler o livro daí também em casa, né? Não vai ter a troca de experiências do casal, né? Por isso que é feito personalíssimo, para você poder ter essa troca de experiências de um casal, né? Não que nós, catequistas, quando estamos dando curso, a gente vai ter mais conhecimento, mais vivência do que os casais que estão ali fazendo, né? Mas nós vamos trocar experiências do que para a gente tem dado certo e eles também vão, né? A gente troca essas informações, né? Agora, se for para casais, agora vamos dizer, é um casal que já está há 30 anos juntos, Sim. mas eles não têm o sacramento do matrimônio. Ou, agora que está sendo, a gente tem visto muito casais de segunda união. Aí passa por esse processo. Ou, nesse caso, também por já ter constituído, em tese, uma família, ele não passaria por esse processo. A grande maioria até dos casais que nós já fizemos a catequese, todos eles já estavam morando juntos há alguns anos, alguns com vários filhos, sem problema nenhum. Então não tem um requisito de dizer só o casal de namorado. Não. Você pode estar morando há 30 anos. Se você quer casar e tem a condição de casar na igreja, você não tem impedimentos de derivado de um outro casamento que não tenha sido anulado. Desde que você possa casar na igreja, você tem que passar pelo curso, independente de você estar morando há 50 anos junto e ter uma dúzia de filhos. Isso não é um impedimento, você é obrigado a passar pelo... Eu falo, e olha, Gipe, que interessante, eu estava ouvindo o testemunho um tempo atrás de um bispo da Igreja Católica, e muito interessante que as pessoas, às vezes, não tem nada que impede, mas vai deixando. Vai deixando, e esse bispo ele estava pregando um encontro, e do lado da igreja, aí ele contou que do lado da igreja um casal de idosos que morava a senhorinha já com seus quase 80 anos, e ela veio para o encontro, participou do encontro com o bispo, e o marido, o esposo, não veio porque ele tinha uma debilidade física e não conseguia. Porém, tinha as caixas de som e ele estava ouvindo toda a pregação do lado, porque a casa era do lado da igreja. E me chamou a atenção que o bispo ele falava muito sobre a questão, quando entrou no assunto de casais, que você não tem nenhum impedimento, quer dizer, nunca foi casado, não tem nada que impeça, você precisa viver na graça, você precisa
porque você vai atrair a bênção de Deus. E o bispo falava, não deixe para amanhã. Viva hoje na graça de Deus. E quando chegou o final do encontro, os organizadores, por ser a casa do lado e por eles também ser participantes da igreja, colocaram o bispo, que diz, você vai dormir nessa família do lado. E o bispo chegou, então foi, tomou banho. Durante a janta, esse senhor falou, olha... Descobriu que eles não eram casados. Isso, mais de 50 anos juntos, e não era casado. E aí esse senhorzinho falou para o bispo, olha, eu ouvi o que o senhor falou, eu não pude ir na igreja, mas eu ouvi o que o senhor falou, então eu quero que o senhor nos case hoje. Aí o bispo falou, não, mas então vamos organizar amanhã, domingo, durante a missa a gente faz o casamento, chama os filhos, a família. Ele falou, não, o senhor falou que não pode esperar para amanhã, que tem que ser hoje, para ficar em unidade com Deus. Aí o bispo falou, poxa, mas eu não vou agora me contradizer, eu falei que era hoje. Ele falou, tá, então vamos fazer uma cerimônia. Reuniu a família ali, os filhos que estavam próximos, ali 5, 6 pessoas, fizeram, o bispo assistiu, porque quem celebra é o casal, né? Então o bispo assistiu, isso já quase 10 da noite, o bispo assistiu aquele casalzinho em matrimônio. 3 da manhã, um barulho, gente andando e bate porta, acende luz. O bispo levantou, gente, eu preciso descansar, porque amanhã cedo eu tenho que continuar o trabalho. A pessoa falou, olha, seu bispo, me desculpe, mas é porque o vovô acabou de falecer, então a gente está organizando as coisas para o funeral dele. Aí ele falou, puxa, e se tivesse deixado para amanhã? Quer dizer, ia passar 50 anos, ia morrer sem estar na graça de Deus. Segundo a igreja, ia morrer em pecado. Então, quer dizer, se ele deixasse para amanhã, não ia dar tempo. E assim ele conseguiu, se confessou, casou. O livro fala, então são coisas que às vezes vai deixando e às vezes simplesmente porque um não quer, outro não quer, ou os dois, tá bom assim e... Cai na rotina e fica. Deixa para depois. Tudo que você não dá prioridade, você põe num canto e fica lá. Uma roupa que você não gosta, você faz o quê? Deixa ela guardada. Deixa lá, daqui a pouco dobra e põe por baixo, né? Você não usa. E ela vai ficando lá e você não faz nada com ela, né? E os sacramentos é a mesma coisa. Se você não prioriza e fala, não, eu preciso disso, é uma necessidade, tá? Eu preciso, porque eu preciso estar em comunhão com as leis, né, as regras da minha igreja. Porque você iniciou esse processo, então, para você dar continuidade, você tem que também dar continuidade nos sacramentos, né? Com certeza. E assim, você falou, a própria confissão, né? Confissão é algo que talvez tenha mudado aí o destino desse senhor. E não, eu não tenho dúvida disso. Não é? Eu não tenho dúvida, porque Talvez mais que o matrimônio. Porque por mais que viveram 50 anos e viveram bem, mas eles não estavam... porque ele pediu perdão a Deus. Falou, eu vivi assim durante 50 anos. Não, mas agora eu quero estar na graça. Uhum. Então isso é algo bonito, né? E até num dos encontros mais próximo aos últimos encontros, falando até na questão da confissão e da castidade em si, o livro traz um desafio daí para os pretendentes ao casamento ali, que é daquele encontro em diante viver a castidade até o casamento, praticar a confissão e Independente do que aconteceu antes. independente de ser pais, eles serem pais de 10 filhos. Aí o livro propõe esse desafio para eles, né? De fazer o voto da castidade, se confessar e aguardar a celebração do matrimônio. E como que os casais recebem isso? Porque eu sei que é um desafio muito grande. Como você falou, às vezes o casal já está vivendo uma vida sexualmente ativa. E eles falam, até o casamento, é 2 meses, é 3 meses, é 6 meses.
Como que você tem percebido? Com certeza tu já viu testemunhos. Sim. Como que tu tem percebido isso? No geral, assim, ó, eles estão de acordo. Eles falaram assim, não sei se quando nós vamos fazer a divisão de fichas para pegar os casais, é feita uma oração. A gente sempre fala assim que todos os casais que nós fizemos até agora, o acompanhamento da catequese, foi obra do Espírito Santo, que ele destinou aquele casal para a gente, né? Porque é uma troca, como já havia até falado um pouco antes, é uma troca de aprendizado. E então assim, ó, por obra do Espírito Santo, acredito, todos os casais que nós fizemos o acompanhamento até agora, sim, eles encararam isso muito bem. Pelo menos para nós foi dito, né? Eles nos falaram assim, não, vamos fazer, e até teve um deles em específico daí, que depois nós até fomos convidados para o casamento daí, porque o 12º encontro é a celebração do casamento. A gente ajuda, a gente tem que estar lá presente e no dia do Testemunhando casamento, também. testemunhando, e assim, talvez se eles têm, não tenho cerimonialista, ou não tenho quem seja orador, não tenho quem vai fazer as leituras, nós fazemos para eles, né? Toda essa ajuda no dia da celebração. E um casal específico, ele falava, olha, foi muito show. Nós fizemos, quando nós levamos a proposta para eles, porque no encontro anterior falava já sobre isso, a questão assim, talvez muitos deles chegam ali, eles não têm a ciência de que eles estão vivendo no pecado, entendeu? Que se vivendo assim no pecado, eu digo assim, até a questão de tomar a comunhão, eles não sabem que eles são proibidos de tomar a comunhão, né? E a partir do momento que os encontros vai desenvolvendo isso nele, um dos casais que nós fizemos ali, quando chegou nesse encontro, era a época de quaresma, eles já tinham feito esse propósito para eles mesmos, entendeu? Então, assim, para nós foi muito gratificante, assim, de a gente ver que a gente estava chegando próximo ao fim, mas eles já tinham entendido, né? Então, assim, por isso que eu falo, é uma coisa que nós gostamos bastante de fazer, assim, essa catequese para os noivos aí.